Olá pessoas, feliz 2014, aqui é o HQ Man com mais um vídeo para o HQ Sem Roteiro. E como vocês devem estar percebendo, eu não estou no meu local habitual de gravar vídeos em São Paulo, no meu apartamento. Eu estou na minha cidade natal de Belém do Pará, na casa da minha mãe, tirando umas férias merecidas daquele caos maluco da grande metrópole. Agora, você deve estar se perguntando o que diabos isso tem a ver com quadrinhos e por que você está falando isso para mim agora, HQ Man? Bem, o negócio é o seguinte, boa parte da minha coleção de quadrinhos não foi comigo para São Paulo. Ela ficou aqui na casa da minha mãe, em Belém do Pará, e ela fez o favor de cuidar deles para mim, embora eles estejam um pouco desorganizados. E por isso eu estou aproveitando esta ocasião de ter vindo para cá, para reorganizá-los, colocá-los num local melhor e, por que não, aproveitar este momento nostalgia para mostrar para vocês a minha coleção aqui de Belém do Pará. Eu costumo ouvir muitas histórias de terror de colegas meus, também colecionadores de quadrinhos, a respeito das suas mães, que mal esperam eles colocarem o pé para fora das suas casas para ter suas próprias vidas, e elas se livram rapidamente de toda a sua coleção, jogando fora ou doando para crianças não merecedoras. Mas a minha mãe nunca fez isso e por isso eu agradeço muito a ela. E outra coisa que eu tenho que dizer para vocês é que eu devo pedir desculpas se o vídeo ficar um pouco tremido, mas eu não estou aqui com o meu tripé normal, eu vou ter que segurar a câmera na mão para mostrar os quadrinhos para vocês, e por isso eu peço adiantadamente perdão. Caras, vejam que bagunça, tudo que está em cima desta bancada, aqui nesta outra, no criado mudo, no chão e em cima da cama, estavam todas entuchadas dentro deste armário e meio no meu velho quarto em Belém do Pará. E agora a minha missão é reorganizar essas revistas de forma que elas retornem para aquele armário e meio e que fiquem bem arquivadas neles. Vamos ver que tesouros eu tenho aqui. Olha só, de todas as publicações, de todos os quadrinhos que já saíram no Brasil, isso aqui com certeza é o que eu sinto mais falta. Heavy Metal. A revista europeia que depois foi levada para os Estados Unidos e que por algum milagre teve uma edição nacional nos anos 90 aqui no Brasil e que durou 23 edições. A coisa mais estranha a respeito da Heavy Metal, pelo menos da Heavy Metal número 1 que saiu no Brasil, é que ela tem propagandas em inglês ao lado de uma página que diz os endereços dos lugares no Brasil inteiro onde você poderia adquirir a Heavy Metal. Aqui em Belém do Pará você poderia adquirir ela na Ponto e Vírgula, uma revistaria, uma livraria que nem sequer existe mais hoje em dia. E a tradução de alguns textos parecia feita no Google Translate, que na época nem existia. Veja só a introdução do Simon Bisley que fica aqui no começo. Eu vou ler para vocês. Simon Bisley é a maior parte o mais famoso exporta da Inglaterra do ano. Seu estilo retribuído desses canhões grandes e músculos exagerados ter agarrado o mundo do comercial pelo tempestuoso. Dá a impressão de ser um de seus personagens. 182,82 centímetros de alto, com requereu couro ou jaqueta. Bom, a revista durou 23 edições, ela não era exatamente mensal, porque houve vários erros da distribuição, mas trazia material europeu muito bom. Inclusive, você está vendo aqui o primeiro capítulo da Saga dos Metabarões, que saiu pela Devir nos anos 2000 aqui no Brasil, completo, né? Mas a primeira edição saiu no Brasil dentro da Heavy Metal. E além disso você também tinha outros artistas europeus de altíssima qualidade. Como por exemplo na número 2 tinha inclusive a primeira edição no Brasil de Druna.
Aquela que foi a heroína que provocou a fantasia de muitos garotos adolescentes, né? Nos anos 90 aqui no Brasil, com essa abundância toda, né? Paolo Eleutério Serpieri, um cara que sabia desenhar o corpo feminino muito bem, mandava bem pra caramba. Nas outras edições nós tivemos amostras também do Milo Manara, do Casa, dos personagens Burton e Sib, que eu gostava bastante. E a Heavy Metal Brasil fez um sucesso relativamente grande, o suficiente para nós termos uma espécie de heavy metal com artistas nacionais, que era a Metal Pesado, que teve 6 edições e trouxe vários artistas brasileiros fazendo a arte e o roteiro. Uma coisa engraçada é que dessas 6 edições que saíram no Brasil, pelo menos 5 tinham algum roteiro inspirado no assassinato do PC Farias, né, que era um assunto recente e quente na época que saiu. Nós também tivemos a publicação de uma edição especial da Heavy Metal, a Brazilian Heavy Metal, que saiu com o selo da revistaria Comics e com arte e roteiro de grandes artistas conhecidos, como Joe Bennett, como Roger Cruz, como Mike Deodato, né? E vários outros artistas brasileiros ajudaram a criar esse álbum especial encadernado com mais de 200 páginas de quadrinho. E alguns personagens brasileiros que eu gosto muito eu conheci através dessa edição, como por exemplo o Leão Branco, né, do Otton, que está saindo hoje em dia pela HQM, que eu adoro. Quer dizer, o Leão Negro, né? Não o Leão Branco, desculpe. Mas é um personagem que eu adoro e que ainda está saindo hoje em dia. E além disso, a Heavy Metal fez sucesso o suficiente no Brasil para trazerem edições especiais só com as histórias da Druna, para atiçar mais ainda a libido dos punheteiros de plantão, inclusive trazendo o Druna X, que é o sketchbook do Serpieri, só com ilustrações pesadas de sexo explícito, ou como diz na própria capa, sexo anal, oral, grupal, lesbianismo, você nunca viu nada igual. Além da Heavy Metal, acho que a outra coleção que eu tenho aqui em Belém do Pará, que é a que durou mais e que eu continuei em São Paulo durante algum tempo, é a minha coleção de títulos mutantes, né, dos X-Men, Wolverine e edições especiais. Eu comecei a comprar X-Men da editora Abril no formatinho, no número 50, e só fui parar no número 50 da X-Men, que saiu da Panini há pouco tempo atrás, há menos de 5 anos atrás. E pela quantidade de tempo que eu comprei, você consegue ver a evolução do formato da revista, né? O velho formatinho, aquele terror que a editora Abril manteve por muito tempo. O formato estendido, que é um pouco maior para cima, mas ela tem a mesma largura. O formato americano da Fabulosos X-Men, que durou 55 edições, que depois foi cancelada juntamente com a X-Men do formatinho. Aliás, a X-Men do formatinho e a Fabulosos X-Men saíam ao mesmo tempo, então, juntamente com o Wolverine, e as 3 foram canceladas simultaneamente para dar origem à linha Super-Herói Premium da Abril, né, esse formato americano com mais de 140 páginas, que trazia todos os heróis mutantes. Aliás, eu sempre achei que isso foi uma péssima ideia, porque o preço era elevado demais para a época, e durou 17 edições. Quando a número 17, que foi a última da Abril, foi lançada, no mesmo mês a X-Men e a X-Men Extra da Panini chegaram nas bancas. E foi uma grande surpresa para mim, porque na época a internet ainda estava engatinhando. E eu não sabia que a X-Men tinha passado de uma editora para outra. Então no mesmo mês eu comprei 3 revistas X-Men, me endividei, mas continuei comprando, né?
A revista dos X-Men no formatinho teve um grande número de publicações especiais encadernadas. Essas edições não são especiais porque elas são one shot ou porque são minisséries. Os encadernados da Abril eram na realidade uma forma que a editora tinha de adiantar a publicação aqui no Brasil da grande quantidade de quadrinhos que saía nos Estados Unidos e que a editora não conseguia colocar nas bancas nas edições mensais de Wolverine, Fator X e X-Men. Por isso você vai encontrar uma grande quantidade dessas encadernadas em formatinho e é notório, o pessoal que comprava nessa época, que esses formatinhos são bem mal produzidos, eles têm cortes nas páginas, eles têm cores trocadas, eles têm a tradução mal feita e eles também têm várias falas que foram simplesmente limadas, porque não havia espaço nessa revista desse tamaninho para caber todas as falas que o Chris Claremont escrevia para o X-Men no formato americano. Tonight, consistent with our obligations under the ABM Treaty, recognizing the need for closer consultation with our allies, I'm taking an important first step. Instant U.S. retaliation, nuclear war. Eu sempre gostei de quadrinhos estranhos e bizarros, e com certeza um dos quadrinhos mais bizarros que eu tenho aqui é essa minissérie em 4 edições chamada Terra 1, que foi um projeto da editora Abril para criar super-heróis nacionais, né? Esses super-heróis eram uma espécie de alienígenas que se apresentavam como salvadores da pátria, mas eles na realidade eram seres feitos de energia pura que usavam essas armaduras e estavam tentando retornar a seus corpos físicos, e durante algum tempo eles posaram como heróis e depois se revelaram como grandes vilões da minissérie toda, né? Aqui vocês podem ver eles fazendo uma coisa que eu adoraria que acontecesse de verdade, que é explodindo o Congresso Nacional. Quem fez o projeto dessa minissérie, ela tem o roteiro do Sérgio Figueiredo, com o argumento David Campitti, com Kevin Huari no roteiro. São 2 americanos, eu acho, que participaram do projeto, e os desenhos do Carlos Mota e cores do Alexandre Juban e as capas do Mike Deodato. Foi uma minissérie que durou 4 edições, estranhíssima, bizarra e que não fez muito sucesso, portanto o projeto não continuou. Mas eu posso dizer que eu tenho Terra 1. Outro quadrinho bizarro que eu posso dizer com certeza que poucas pessoas têm é a edição especial do Esquadrão Amazônia, um grupo de super-heróis baseados em conceitos aqui da região norte, criado pelo Joe Bennett para fazer propaganda para a falecida Amazônia Celular, uma empresa de telefonia celular aqui do norte, da região norte do Brasil, que não existe mais. Entre esses super-heróis nós temos alguns que são bastante interessantes, como por exemplo a Vitória Régia, que é uma agente do governo encarregada de comandar o grupo, é a verdadeira líder do esquadrão. Nós temos o Açu, esse índio gigante aqui que tem o poder de voo e super força. Ele basicamente é o Superman Tupi-Guarani. Nós temos a Onça, uma mulher que, como o próprio nome diz, tem os poderes de um felino, de uma onça pintada, e que anda por aí completamente pelada. Nós temos a Cunhamporanga, irmã do Açu, que tem os mesmos poderes, a Supergirl da Amazônia. Temos o Boto, que é um cara que possui habilidades anfíbias, né? É o Aquaman com uma barbatana nas costas, né? Temos o Jiboia Branca, que é um homem que possui uma tatuagem metálica capaz de esticar-se como uma cobra. Nossa, que conceito maluco esse. E nós temos a Aruan, a mulher que possui uma pele cibernética alienígena que lhe concede o poder de transformar-se em qualquer arma ou artefato tecnológico. Muito anos 90 esse Esquadrão Amazônia. Completamente fora de proporção as suas histórias. E
Os comunicadores que eles usam na história são celulares de modelos que eram vendidos na época pela Amazônia Celular. Vou te falar a verdade, a ideia era até legal, mas isso aqui é um quadrinho corporativo, ele não é tão importante assim, é mais interessante conhecer pela raridade, né? E pelos seus conceitos esdrúxulos de super-heróis amazônicos. Vou fazer uma pequena revelação para vocês agora. Eu, como algumas pessoas já sabem, sou um grande inimigo dos anos 90, mas na falta do que fazer e do que ler, eu consumi muito material daquela época, inclusive coisas que até hoje eu penso e não lembro porquê. Como por exemplo, Tomb Raider e Witchblade. A minissérie original da editora Globo da Witchblade em 8 partes. Comprei até alguns importados, como por exemplo o crossover entre Grifter e She, uma personagem que nunca foi publicada no Brasil de forma alguma, com o bandoleiro dos Wildcats. Lady Pendragon, eu não vou nem começar a discutir o quanto esse desenho é ruim. E sabe por quê? Olha só quem fez o desenho. Eu era um idiota naquela época. Glory. A grande criação daquele filho da puta do Liefeld, a cópia total da Mulher Maravilha. Ah, isso aqui é especial, que se vocês não conhecem Molecada Nova, vocês têm que saber que isso era uma grande febre nos anos 90, que eram as edições especiais Swimsuits da editora Image. Essas edições consistem única e exclusivamente de ilustrações exploratórias das personagens femininas da editora em biquínis minúsculos fazendo poses impossíveis de quebrar a costa. Isso não havia razão nenhuma de existir a não ser atiçar a libido dos punheteiros quadrinistas para obrigar eles a comprarem isso aqui e encher o bolso da Image de dinheiro. Não havia a menor razão para esse tipo de revista existir a não ser essa, e saíram muitas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, mais que o suficiente, né? Pra você saber que o garoto nos anos 90 estava meio desesperado mesmo. Olha só essas afrontas ao bom gosto. X-Force e Youngblood. Youngblood e X-Force, com o desenho da capa do nosso queridão, hein? Bedrock e Wolverine. Ok, pessoas, eu sei que esse não foi um vídeo normal, como eu estou acostumado a fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado de entrar comigo nessa jornada de nostalgia, como eu também gostei de rever todos esses quadrinhos que eu mostrei para vocês, e agora está na hora de colocar todos eles de volta em seus devidos lugares. Obrigado por assistir e até a próxima! Tirem as crianças da sala, menores de idade, por favor. Tomem cuidado. Olha só.